Você já parou para imaginar o que aconteceria se a Terra estivesse na beira do colapso? A China pode ter descoberto algo que pode levar a gente a esse cenário assustador. Bem, todos nós sabemos que grandes fontes de energia como petróleo, carvão mineral, gás natural, para além de eles serem escassos e acabarem algum dia, eles são muito poluentes. Atualmente, a maior fonte de energia do Brasil é de uma hidrelétrica na Foz do Iguaçu, o nome dela é Itaipu. Por mais que essa energia seja limpa, e pura, porque é através da água, assim como você tem energia solar, energia eólica, porque elas não poluem o ar e a atmosfera, a gente está à mercê do tempo, e de como o tempo vai estar. Ou seja, se não chover, a barragem diminui o nível da água, então querendo ou não, perde força, o que faz com que tenha menos energia. Outra fonte renovável muito importante também para a humanidade é o petróleo. Isso porque além do plástico, o petróleo também é usado para gasolina, para abastecer os carros, caminhões, tudo que você imagina. E aí tem um ponto muito importante, porque o petróleo não é renovável. Inclusive, certas pesquisas apontam que ele está prestes a acabar. Além do fato também que ele ajuda muito no aquecimento global, também no efeito estufa, o que é muito prejudicial para a humanidade. De acordo com uma pesquisa recente feita pela BBC, esse vai ser o ano mais frio dos próximos 50 anos. Está intrinsecamente ligado ao petróleo. Mas afinal de contas, para que a gente está explicando tudo isso? Energia de hidrelétrica, eólica, e o porquê que isso vai fazer com que o mundo colapse? O mundo vai colapsar? Sim, não. Em 2020, a China enviou uma missão espacial chamada Chang'e 5, onde eles acabaram encontrando o famoso Hélio 3. Hélio 3, para quem não sabe, é uma fonte de energia limpa que pode ser usada para o bem da humanidade. Por exemplo, pouquíssimas gramas de Hélio 3 podem abastecer totalmente uma cidade. Com 85 gramas de Hélio 3, isso corresponde com a produção diária de uma grande hidrelétrica. Pela pesquisa que a China fez, $17.500 é o valor de 1 grama de Hélio 3. Ou seja, tá bem caro, Para o Hélio 3 ser encontrado, ele tem que ficar embaixo das rochas e também receber uma radiação de luz solar por muito tempo. Para a gente encontrar o Hélio 3 na Terra, a gente tem que ir até o núcleo do nosso planeta. E como todo mundo sabe, é muito quente e muito difícil de chegar lá. Exceto por algumas fissuras. Por exemplo, tem uma fissura na Islândia que está exalando um pouquinho de Hélio 3. Mas ainda assim tem muitos conflitos políticos em relação a isso. Outro lugar que a gente pode encontrar é na Lua. Também é um bom local na Lua, porque é um lugar que está sempre recebendo essa incidência de radiação solar. Por a gente ainda não ter astropolítica criada, o Elon Musk, ele pode, com a SpaceX, enviar um foguete para Marte, como ele já fez, E ele pode nomear Marte, o Elon Musklândia. Ele pode muito bem decidir que Marte não vai se chamar mais Marte, porque ele é que chegou lá e como não tem nenhuma regra que impeça ele de colocar o nome que ele quiser naquele espaço. Continuando nessa ideia de que no espaço não tem muitas regras, a gente entra num fator muito importante, muito perigoso também. Eu tô falando do Putin. Isso porque a gente sabe que a Rússia já tem algumas ações meio extremistas assim, mas acho que nada se compara a isso que eu vou falar agora. Porque de acordo com alguns planejamentos, o Putin já tem até certas plantas prontas para foguetes contendo ogivas nucleares. Essas ogivas seriam colocadas no espaço, meio que para privar o espaço total da Rússia. Isso significa o seguinte: se os Estados Unidos quiser ir lá pegar o Hélio 3, ele não vai poder. Se a China quiser ir lá pegar o Hélio 3, ela também não vai poder, porque vai ter tipo uma ogiva nuclear mirando para eles, basicamente. O espaço seria exclusivo da Rússia. O bem tenso que tá acontecendo agora é por quê? Porque tá tendo uma corrida do espaço, que são de grandes potências mundiais: China, Índia, Rússia, Estados Unidos. Então, basicamente, todo mundo tá querendo chegar primeiro na Lua para adquirir o seu espaço, criar sua base e começar a minerar o Hélio 3, porque, afinal de contas, dinheiro é poder e o Hélio 3 é dinheiro, Quem não quer uma energia que seja limpa, melhore nosso ambiente, que não prejudique a atmosfera e etc. E acaba por fazer com que os países menores, como Portugal, como o Brasil não é pequeno, mas não tem muito capital em termos não somente de tecnologia, mas diferente com, por exemplo, a China ou com os Estados Unidos, sabe? Então a gente, meros mortais, ficamos à mercê de que as grandes potências tragam o Hélio 3 pra gente. Continuando o que o Rafael falou, essa guerra espacial pode ser muito diferente do que a gente imagina. Começando porque ela também pode ter muitos efeitos e muitas consequências aqui na Terra. Por exemplo, acho que todo mundo já estudou sobre a Guerra Fria na escola. E a Guerra Fria foi basicamente uma corrida espacial, com várias sanções econômicas que modificou muito a vida das pessoas. E não só das pessoas que viviam naquelas grandes potências, as pessoas que viviam nos países que também eram dominados por essas potências. Por exemplo, se aconteceu com os Estados Unidos hoje, por exemplo, o Brasil
Brasil vai sofrer muito com isso. E se acontecer algo com a Rússia, Lituânia, por exemplo, vai sofrer muito com isso. Vai variando de país para país. Mas de modo geral, todo o globo seria afetado. E o Rafael falou, também tem um problema espacial. Porque como no espaço não há regras, cada um ia poder fazer o que quiser, cada um ia querer extrair o hélio 3 se quisesse, do jeito que quisesse, na quantidade que quisesse. O que certamente geraria muitos problemas. Eu não sei se seria no estilo Star Wars, com aquelas naves e tal, mas com certeza seria uma guerra que a gente nunca viu antes. Pensa o seguinte, é totalmente errado você chegar na Lua, você pegar o hélio 3, você gastar um dinheirão, milhares de dólares pra ir pra Lua, você vai gastar do teu recurso pra chegar lá, e aí depois você vai voltar e vou dividir o hélio 3 com todo mundo, porque supostamente o que tá na Lua é de todo mundo, porque não existe uma astropolítica. Porém, até que ponto isso é verdade? Porque na realidade, quem gastou os recursos pra chegar lá, pra minerar, pra tirar isso do solo, sabe? Pra quebrar as rochas e encontrar o hélio 3 foi a China. Então, querendo ou não, é dela. Só que a questão é o seguinte, aquilo que deveria ser feito, se a China chegasse, por exemplo, e olha, eu vou precisar de usar uma garrafa, então o Brasil produz essa garrafa pra mim, pra eu ir pra Lua, depois quando eu voltar, vocês ficam com X% do hélio 3 que a gente pegar. Porque aí vai ser dividido, sabe? Obviamente que a China ficaria com a maior parte ainda, mas aí os países menores que estão à mercê dessas grandes potências iriam ter um pouco mais desse gosto, né, do hélio 3, porque você pode ter a certeza que essas grandes potências vão ter mais do que propriamente aquilo que a gente imagina. Bem, a gente não sabe quando é que isso vai acontecer, né? Mas aquilo que a gente sabe é que se você assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com os amigos, porque sem dúvida alguma que astropolítica é algo muito interessante e é algo que o futuro nos reserva, né? Se as tecnologias estão evoluindo tão rápido aqui na Terra, imagina pra ir pro espaço como é que não tá. É isso então, galera, a gente fica por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e fui.